Olá, eu sou Eduarda Galvani, presidente da AGE, e eu tô aqui hoje em mais um episódio com uma super empreendedora e agora, na verdade, ela é CEO de uma das maiores agências focada em endomarketing do país. Andressa Brum, ela que começou com 16 anos na empresa da mãe e hoje tá à frente do negócio e vai contar um pouco mais pra gente. Seja bem-vinda ao AGE Conecta. Muito obrigada, lindona. Ai, que delícia obrigada pelo te convite. ter aqui. A gente já se conhece, então, mas acho que talvez eu nunca escutei a Andressa Brum falando também, né? À frente da Rap. Então, queria que tu contasse um pouquinho sobre a tua trajetória, né? Tu que começou lá com 16 anos, na empresa que a tua mãe fundou, que tem mais de 23 anos, né? Isso. Então, como que foi essa trajetória, assim? Tu sempre quis entrar na empresa da família? Então, sim, sempre quis, assim. A minha mãe fundou a Rap quando eu tinha 5 anos. Então, ela trabalhava como publicitária em agência antes disso. Ela foi convidada para montar a Rap, ela já estudava sobre comunicação interna e endomarketing. E aí, ela acabou, né, formando esse negócio, crescendo, e eu cresci dentro dele. Então, eu tinha 5 anos, ela recém tinha se separado do meu pai, e então eu fui crescendo dentro da Rap, dentro daquele lugar físico ali, entendendo que antes ela era um playground, depois eu fui entendendo o que se fazia ali. E aí, quando eu fui pro terceiro ano do colégio, com 16 para 17 anos, eu não sabia o que eu ia fazer, o que eu ia cursar. E aí, eu decidi, então, que eu ia ir lá pra dentro, né, ir pra agência pra entender o que se fazia ali dentro. E se era um caso de publicidade ou um caso de administração. Mas naquela época eu já achava, assim, que eu tinha um lado mais administrador. Eu sempre fui no colégio de fazer planilhas, de resumos, bem meu jeito, assim, de organizar as coisas pros outros. E também pra mim, né? E aí, eu fiquei um ano da agência, eu acabei fazendo como eu queria fazer esse SPM, porque minha mãe foi uma das pessoas que ajudou a fundar a SPM. Eu acabei não fazendo cursinho, fiz o vestibular e passei o de inverno. Então, eu decidi que eu ia trabalhar no terceiro ano em vez de fazer cursinho. E aí, lá eu descobri que a parte da publicidade eu ia aprender conversando com as pessoas, sentando do lado, entendendo qual que era a lógica de criação, como se criava uma peça, como se fazia o texto. E fui para um lado um pouco mais de administração. E aí, entrei no curso de administração. Então, foi ali os meus primeiros passos de entender que eu queria estar dentro daquele mundo. E depois que tu entra, a gente brinca que é uma cachaça, assim, a publicidade. Porque o design é muito bonito, porque é uma coisa muito dinâmica. Todo dia que chega lá é uma coisa diferente, né? Muito... tem todo um movimento da expectativa de uma agência, né? O pessoal diferente, lidando com coisas diferentes, coisas bonitas. E eu fui me encantando por isso e acabei ficando, né? Eu entendi que o meu caminho não era sair e fazer o caminho em outras empresas e em outros segmentos, porque a Rap é uma coisa muito específica. Sim. O segmento de endomarketing, ele é muito específico, tem poucas agências no Brasil. Hoje, obviamente, surgiram mais agências derivadas, né, e que seguiram essa onda da Rap, mas a Rap sempre esteve entre as melhores, ou a maior e a melhor. Então, eu entendi que o meu mundo era aprender ali dentro, ver outras coisas, né, procurar outros conteúdos fora, mas o meu caminho profissional era ali. Que legal. E eu acho que é bacana tu contar um pouquinho também, porque as pessoas às vezes têm a impressão que quando, né, alguém da família entra, né, dentro de uma empresa teoricamente familiar, ainda mais sendo a tua mãe ali, tu já entrou como, enfim, diretora? Como foi esse processo, né? A tua carreira executiva dentro do negócio? Tu passou por diversas áreas. Como que era a relação tua e com a tua mãe, né? Era uma relação, ela era mais protetora, não era? Te desafiava mais? Então, eu entrei como menor aprendiz mesmo. Eu não tinha um cargo de estagiária. Fui, então, durante esse 1 ano para atender só os processos, sem ter contato com o cliente. Depois virei estagiária. Eu fui a estagiária que fez mais horas dentro da agência. Sim, tinha que trabalhar mais que todo mundo, né? Mais que todo mundo. Então, tipo assim,
Tem o estágio é de 2 anos. Eu já tinha feito 1 ano, eu completei aquele período de 2 anos. Dentro do estágio, eu trabalhava 8 horas e não trabalhava 6, então eu trabalhava um pouquinho a mais. Porque uma das coisas que a gente tem lá na Happy como valor é a disciplina. Sim. E aí, sempre quis mostrar exatamente que, ok, eu entendo que eu sou a filha da dona e tá tudo certo, né? E a minha mãe também me ajudou a entender que eu precisava entender essa posição, Claro. mas que isso também vinha com um fardo de ter que mostrar para as pessoas e ter que trabalhar mais, né? de dar o exemplo, exatamente. Então, eu não teria uma bagagem de mercado para vir e falar, olha, vocês devem fazer isso por isso. Eu tinha que ir construindo e mostrando para as pessoas que eu estava conseguindo, né, pegar o meu lugar e conquistar o meu lugar perante a equipe. Então, a minha mãe não era minha chefe, então eu tinha uma sócia dela que era minha chefe, e aí eu fui aos pouquinhos aí como estágio. Aí quando eu completei o máximo de estágio, eu fui efetivada como atendimento júnior. Aí eu comecei a receber minhas primeiras contas, comecei a atender algumas contas menores para entender assim como é que funcionava. E aí fui crescendo como atendimento publicitária para atender o cliente mesmo e criar campanhas. Então, quando tinha, obviamente, alguma coisa mais complexa, eu acionava a minha mãe e tinha um caminho mais fácil ali com ela do que as outras pessoas. Mas eu aproveitava isso para entregar o melhor para o cliente. E aí, depois, eu fui para a área de gestão de operações, porque eu gostava de números e a gente estava num momento bem complicado, assim, de questão jurídica, questão de ponto, de horas e contratações. E aí, como eu já estava, né, avançando tanto na faculdade, quanto no grupo, né, que a gente participou e se conheceu ali no ciclo, fui avançando nisso. E aí, eu já tinha capacidade para ser uma gestora de operações. E aí, fui para essa área de gestora de operações. A minha mãe não queria que eu me tornasse uma diretora. Então, eu fiquei com um cargo, assim, de coordenação e fazia parte da mesa. Sempre fui metida de, tipo assim, eu quero dar meu pitaco, eu quero dar minha opinião sobre o que tá acontecendo, mas respeitando os limites, né? E aí, depois de um bom tempo, em 2019, final de 2019, então, ali já 3 anos para trás, que foi mais intensificado, que daí eu virei diretora de operações e sócia. Sim. E aí depois eu passei para direção de negócios, eu fui diretora de employer branding, que é uma área que a gente tem lá na Happy. Então eu acabei passando em vários lugares para conseguir ter a bagagem e entender como é que funcionava o negócio como um todo. Porque senão não tem como, né? Então eu fui conquistando o meu lugar e entendendo que as pessoas iam me ver como filha da dona. É impossível, assim, querer dizer que eu sou mais uma entre todos, porque não tem... essa é uma visão que é difícil de se desvincular. Mas eu aproveitei, então, pra... Ok, já que eles estão me olhando, eu vou ser a primeira a chegar e a última a sair. E com essa dedicação, eu fui conquistando meu lugar lá dentro. No teu espaço, com todo mundo. E tu acha que a tua mãe te preparou pra isso? Que era já uma vontade dela, assim? Ela te imaginava, a Andressa assumindo o meu lugar? Ela sempre me preparou pra vida, né? Eu brinco que ela me preparou desde pequena pra tomar decisões. Então, como ela se separou do meu pai, tinha 5 anos. Meu pai foi um pai presente, mas ela que assumiu, né, toda a minha gestão ali como filha, como também parte financeira. Então, ela que cuidava de mim e ela sempre me cuidou para tomar decisões, porque ela viajou muito durante a Happy. Ela viajava de 2 a 3 estados por semana. Então, eu tinha que decidir para onde é que eu ia, o que eu ia fazer. Então, essa criação, com certeza, foi uma preparação. Né? Porque hoje ser administradora é tomar decisões todos os dias. E aí, nos últimos 3 anos, ela me preparou muito mais. Então, o que aconteceu foi que na pandemia, no início, eu fui pra casa dela, fazer home office com ela. E ali ela viu como é que eu tratava os funcionários, como é que eu conversava, como é que eu resolvia situações. E ela foi me orientando. Olha, acho que esse caminho, tu pode ir pra esse caminho aqui eu acho melhor. E ela foi vendo que eu tinha essa capacidade e que eram ajustes finos. Eu brinco, assim, que ela é a pessoa que mais me dá feedback. Eu sou a pessoa que mais recebe feedback no mundo, né?
Ela, desde qual é a roupa que eu tô vestindo, se eu tô falando alto numa reunião, se eu preciso acelerar um pouco mais. Então, ela tá sempre me dizendo. E, obviamente, como filha, no primeiro momento eu olho e falo, ai meu Deus, né, que saco, minha mãe de novo falando isso. Mas eu tenho certeza que se hoje eu cheguei onde eu estou, com essa responsabilidade que hoje eu tenho, né, de 80 colaboradores lá dentro da Happy, é com certeza porque ela me moldou e foi me dizendo realmente onde eu precisava melhorar. E eu fui melhorando nesses requisitos. Então, ela sempre foi uma mentora. Sim. E continuará como minha mentora. Com certeza. Eu acho que é muito inspirador, eu que conheço um pouquinho vocês fora, assim, né, nos bastidores. É muito linda ver a relação que vocês têm de mãe e filha, assim, né? A admiração que ela tem por ti e que tu tem por ela. O que tu diria, assim, quais são os pontos mais fortes que tu vê na Ana, como, né, a Ana que chegou onde chegou, que, enfim, né, construiu a Happy do zero e que tu quer levar isso pra vida, assim? A minha mãe, ela é uma guerreira, assim, não tem explicação. Porque ela tem uma força que eu não sei de onde vem e como ela lida. Ela vem. Então, é um desafio, assim, uma mulher que ela saiu de Quaraí, que é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Ela veio estudar aqui junto com a família e meu avô era servidor público, minha avó professora, então ela veio de escola pública, né, estudou desde cedo e com 37 anos fundou a Happy, estando num momento de separação, né, comigo pequena. Então, ela sempre fala assim, foi uma inconsequência, mas que ao mesmo tempo ela teve uma força muito grande. E a minha mãe, ela é muito coração, ela é muito emotiva, ela faz as coisas pela emoção, assim. Ela escreve muito bem, ela bota as palavras nisso. E isso me inspira muito, assim. E fez com que eu crescesse muito próxima dela. Então, mesmo ela viajando, né, ela viajava muito. Ela brinca que ela me criou pelo telefone. Mesmo assim, obviamente, eu poderia olhar pra tudo isso e falar, olha, rap não faz o menor sentido, me afastou da minha mãe, mas ao contrário, sabe? Ela sempre me mostrou o quanto ela era apaixonada por aquele negócio. E como a gente trabalha com algo muito apaixonante, com um olhar pra colaborador, com um olhar pras pessoas, ela gosta de pessoas. Então, isso passou pra mim. Então, eu acho que ela é uma inspiração dessa força, assim. Se eu tiver metade da força dela, e eu digo pra ela, às vezes, assim, alguém tem que parar essa mulher. Agora alguém vai ter que te parar. Agora tem que parar ela pra ela descansar e se aposentar. Se eu tiver metade, eu tenho certeza que eu já vou longe. Porque com certeza. Né, as mães brincam, né, que a gente é, tipo, o step mais avançado, né? A melhora delas. A minha mãe sempre fala isso. Acho que, não sei se é a melhor, mas acho que a gente vai adquirindo características e vai trazendo as nossas, assim. A minha mãe diz que a oportunidade de ter uma filha mulher é uma oportunidade de se reinventar. É verdade. Então, ela me deu tudo que ela gostaria que eu tivesse. E, assim, eu peguei todas essas oportunidades e consegui devolver pra ela de uma maneira muito linda, porque ela se aposentar agora e poder descansar, curtir, né, aproveitar esse momento é muito importante, muito importante. Certeza. Ela merece. É verdade. E tu tá no auge, né, da tua carreira. Cheia de gás. Exatamente, com 28? Vou fazer 28 em junho. Tenho 27. 28, gente. 27, ela é CEO, entendeu? Dessa, como que foi pra ti, assim, né? Claro que, como tu comentou, foi uma transição, né? Houve uma preparação. Existiu algum momento que tu teve medo, assim, que tu pensou, será que é isso? Será que eu encaro isso? Porque, enfim, né? A gente sabe que é um negócio extremamente estruturado, né? Que a tua mãe construiu, que, enfim, vocês têm as maiores contas do país. E manter isso, né? E prosperar isso deve dar um frio na barriga, né? Então, eu tava super confiante, né? Eu sempre, meu Deus, é isso, né? Vai dar tudo certo. E aí, até o momento que ela falou, beleza, é tu, Andressa. Quando ela falou, é tu, Andressa, eu olhei e falei, tem certeza? Será? Tipo assim, tu tem certeza absoluta que é isso? E aí, começou a bater muita dúvida. Ela anunciou pra mim e pros outros sócios que ela ia fazer a transição e ia passar pra mim em metade de janeiro.
E a gente fez o evento no dia 28 de fevereiro, a transição. Nesse período, eu quase morri. Assim, muito medo e insegurança, no sentido de, tem certeza, eu vou dar conta? Será que eu tô fazendo isso? Outra coisa que me deu muito medo foi da exposição, né? Quando eu apresentava trabalho na faculdade, eu tinha certeza absoluta que eu ia morrer naquele momento. E eu fui perdendo isso, mas eu já tava bem, né? Hoje eu já consigo falar, estou aqui falando. A gente vai aprendendo. Exato. A gente vai aprendendo pela exposição, pela necessidade. Mas quando chegou ali, naquele momento, dia 15 de janeiro, eu olhei e falei, meu Deus, eu não sei nada. E agora? O que eu vou falar? Como é que eu vou contar a rap? Né? Coisas que eu sei, é tranquilo pra mim falar da agência, falar de endomarketing. Mas as pessoas devem ter criado uma expectativa, né? Total. Porque até então era a Analisa. Exatamente. E agora passa a ser a Andressa. E ao mesmo tempo responsa. que tu tem, exatamente, né? Uma responsabilidade de, enfim, assumir esse cargo. Ela com toda a bagagem, com a expertise que ela tem, enfim, né? Autora de diversos livros nesse assunto. Mas tu tem que ser a Andressa também. Vai ser agora um pouco do teu jeito, né? E somos diferentes, assim. Obviamente, eu tenho muita coisa dela e que eu vou levando. Mas eu tenho um estilo um pouco mais prático. Eu sou mais voltada para números, para indicadores. Até de estilo pessoal, né? A gente brinca, minha mãe tá sempre no salto, sempre arrumada. Eu gosto de botar um tênis, sou mais descolada, assim. E aí, essa mudança, assim, deu bastante, né, um frio na barriga. Mas quando passou a data do evento, dia 28, eu tô, até agora, vivendo dias sensacionais, assim. Eu tô muito feliz, muito leve. Eu tenho uma diretoria que tá junto comigo, me apoiando muito. Ela continua me apoiando. E eu tô fazendo o que eu gosto. Então, tá sendo muito leve. E antes eu achei que não seria. E agora, assim, a minha vida tá mais leve, tranquila, contente. Bem feliz com essa posição que eu tô. E o que mudou na tua rotina? Né? Assim, tanto na Andressa fora do trabalho, quanto a Andressa, né, CEO da Rap. Sim. Eu sou muito de botar a mão na massa. Se me derem um PPT, um Excel, um Word pra fazer, eu sento e faço. É isso, é o meu instinto, assim. Eu vou trocar a cor, eu vou colocar a mão na massa, né? E foi assim que eu cheguei até aqui na Rap. Só que é um momento que, se eu colocar a mão na massa, ninguém tá pensando na estratégia. Sim. Então, eu tenho que ser mais estratégica, eu tenho que pensar em coisas que são de longo prazo. São coisas que a gente não dá check na agenda, né? Isso é uma coisa que a gente não tá muito acostumado, né? Porque a gente quer dar... A gente quer dar check na agenda e dizer, tá pronto, né? Já era, passou, vamos lá, qual é que é a próxima? E quando a gente fala de estratégia de longo prazo, são coisas que não é da noite pro dia, a gente tem que planejar, a gente tem que estruturar. Então, tem coisas que, obviamente, eu quero fazer pra daqui a 3 meses que eu tô fazendo agora, e que eu olho e falo, tem que ter calma, tem que ter paciência. Então, isso é o que mudou. Fisicamente, eu mudei pra sala dela, pra sala dela, e é muito estranho, porque eu sempre sentei no meio das pessoas, e agora eu tenho uma sala só pra mim, e aí é uma brincadeira, assim, que eu fiz um momento que se chama o Encontro com a Andressa, que eu chamo as pessoas pra tomar um chá com bolachinhas comigo, pra elas virem conversar comigo, porque senão é uma posição muito solitária, né? O ser líder, o ser CEO já é muito solitário, dentro de uma sala. Sozinha é muito solitário também. Então, eu chamo as pessoas pra conversarem comigo, eu saio, vou circular. E pra minha vida pessoal, assim, eu resolvi fazer o contrário. Quando eu tava na operação, eu sempre fui sem limite. Total sem limite, assim. Eu sempre trabalhei muito. Azar, vamos trabalhar até meia-noite, tem que trabalhar até meia-noite. Eu sempre defendi que os funcionários não tinham que fazer isso, mas se alguém tinha que ficar, era eu, né? E aí, agora eu tô num ritmo diferente, no sentido de que eu preciso muito cuidar da minha mente. Eu preciso cuidar do meu corpo. Então, eu comecei a fazer yoga. Eu comecei a prestar atenção de eu não ultrapassar o limite, né? Um tempo atrás, eu tinha feito já um coaching que tinha trabalhado comigo essa questão do limite, né? O quanto eu cuidar de mim e cuidar da minha saúde, do meu corpo, eu vou conseguir entregar pra Rap o que eu entrego de melhor, né? Se no final de semana eu conseguir zerar a cabeça, pensar em outras referências, quanto mais referências e bagagem eu tiver,
mais eu vou conseguir produzir pra Happy. Então eu preciso desses momentos. Então eu tô cuidando muito pra ter esses momentos. Porque a minha, assim, o impulso deixa que eu vou fazer. Entendeu? Eu vou fazer o mundo. Deixem pra mim, eu vou trabalhar e tá tudo certo. E é muito bom, né? É muito bom. Mas enquanto eu estiver na operação, ninguém tá pensando na estratégia. Então, ninguém tá com a direção do navio. Então, alguém tem que estar com a direção do navio. E agora é esse meu papel. Tu tem que pensar nisso agora. Então, eu comecei a fazer yoga. Eu comecei a estudar um pouco mais sobre meditação, sobre um pouco mais encontrar outros assuntos. Algumas válvulas de escape, assim, né? Exatamente. Que legal. E tem um outro assunto que, claro, tu já era líder, né? Tu já era diretora, mas hoje, enfim, tu é, assim, o líder dos líderes, né? A referência. Como que tu trabalha a liderança dentro, né, do negócio, assim, com teus liderados? E como que é a Andressa líder? Como que tu te enxerga como líder, assim? Então, tá. Primeira coisa que eu fiz foi fazer uma reunião de líderes, um encontro de líderes. Porque eu considero que é muito importante a gente aproximar a liderança e eles que vão cascatear. Eu não vou estar todo dia ali no dia a dia dizendo qual que é a nossa estratégia. E eu sempre acreditei que a estratégia tem que ser compartilhada de um momento mais transparente possível. Então, a equipe entender para onde eu quero ir. Eu fui bem clara com todo mundo nos sócios dizendo, se eu for CEO, a minha ideia é que o negócio cresça. Eu tenho um futuro pela frente, eu tenho 27 anos, não tem como o negócio estabilizar. Porque precisa crescer, eu tenho um futuro, né? Eu tenho muitos anos pela frente que eu quero levar a Happy. Tuas metas e tudo mais, né? Todos concordaram com isso. E a primeira coisa que eu fiz foi cascatear para a liderança. Então, foi abrir o planejamento estratégico e mostrar para eles como é que foi 2022, o que eu tô imaginando para 1, 2, 3 anos. Então, aproximar a liderança para que eles estejam comigo e consigam cascatear e estarem comprando a mesma coisa que eu. E uma coisa que me ensinaram, assim, principalmente o meu irmão me ensinou, que quando uma empresa cresce, todo mundo tem oportunidade de crescimento. Né? Quando uma empresa diz que ela vai crescer, a partir desse momento, todo mundo vai entender que eles têm oportunidades, têm novos lugares. E foi isso que eu quis dizer para minha liderança, foi dizer, eu tô olhando para vocês são muito importantes, e se a Happy crescer, vocês vão crescer junto comigo, e isso é inevitável, assim, a gente vai crescer juntos, e eu vou precisar de vocês. Então, eu fiz esse encontro com eles, que foi muito legal, muito positivo. E a outra coisa do meu estilo de liderança, assim, eu gosto de dar as ferramentas, sabe? O meu papel na Happy é dar as ferramentas para que todo mundo trabalhe. Tem uma analogia que eu fiz até no evento que a gente teve no dia 28, que eu vi, tem disponível no Netflix um documentário com o Mourinho, que é um técnico muito famoso. E ele fala assim, e perguntam pra ele como é que é treinar celebridades, como é que é treinar o Cristiano Ronaldo, né? Como é que é treinar o Messi? E ele fala, olha, eu não tô ali pra dizer pra eles como é que é jogar futebol. Eu tô ali pra eles saberem como time, como chegar naquele objetivo, né? E cada um fazer o seu papel. Então eu falei pra eles, eu não tô aqui pra ensinar ninguém, tenho certeza absoluta que você sabe muito mais do que eu, mas eu vou colocar, né, vocês no lugar certo pra rodar no time certo, com a equipe que vocês precisam, como um maestro ali dizendo, é pra lá que a gente vai, e dando as ferramentas. Então, o meu objetivo, assim, como líder, sempre foi proporcionar o que eles precisam pra ter um melhor rendimento. Sim, pra eles poderem chegar performar ali e chegar. E, ao mesmo tempo, ter um ambiente acolhedor, né? Acredito muito que o ambiente de trabalho tenha que ser um lugar acolhedor. Eu busco olhar para cada um de uma maneira mais profunda, né? Entender que a pessoa é um conjunto, não é só o empregado ali. Sim. É uma pessoa que tem família, que tem outras coisas, questões por trás. Então, a Happy, ela acaba se envolvendo mais na vida da pessoa. Porque cada um, né, é bom buscar o filho no colégio, é importante que eles façam isso, é importante que eles saiam para fazer uma academia, tal dia. Eu gosto muito dessa qualidade de vida, porque são nesses momentos que a gente consegue trabalhar com a criatividade. Sim, e as pessoas trabalhando, ficando felizes, estando felizes, elas trabalham muito melhor. Exatamente. A felicidade em si, ela é um conjunto de coisas, não depende só do trabalho. Mas, assim, o que depender da Happy, daquele ambiente, tem que ser um ambiente leve.
né? Eu acho que a palavra que eu tô usando muito agora nesse novo momento é leve. Tem que ser leve, tem que ter uma leveza, porque o dia a dia ele já é pesado, Exatamente. né? Já O são mundo já é pesado. obstáculos. O mundo já é pesado, né? Então, Sim. a gente tem que fazer o que gosta de uma maneira leve, com pessoas que a gente olha pro lado e admira. Com certeza. Então, hoje eu admiro todo mundo que tá do meu lado lá na Rap, isso é muito incrível, importante. Exatamente. E como, assim, tu passou por diversos, né, momentos na Rap, diversos momentos na tua carreira. O que tu diria, assim, qual o momento que tu lembra que foi o auge, antes, obviamente, de tu virar CEO, que, assim, representou muito pra ti, que te marcou dentro, né, dessa carreira, assim? Eu acho pra mim, assim, quando o teste de qualquer empreendedor é contratar e demitir. Principalmente demitir. Assim, A primeira demissão a gente nunca esquece. A primeira demissão não tem como esquecer. É um momento, assim, eu digo, é a pior coisa de empreender. Né? A pior coisa de estar numa posição de liderança ou de executivo que tem isso na mão. Faz parte do jogo. Faz parte, com certeza. Faz parte, né? Mas é o momento onde tu se vê com a vida da pessoa na mão, vai transformar a vida da pessoa. O dia seguinte, ela vai chegar em casa, vai contar pra família, vai contar pros filhos. Então, isso me marcou muito. Foi um momento, assim, em que eu já tinha vivido o outro lado com o meu pai em situações assim, e que eu paralisei, né? Eu já fugi uma vez, eu tinha que fazer uma demissão, e eu saí da Rap, falei beijo, entrei no meu carro, liguei pra minha mãe e falei, eu não consigo, não vai dar, né? Não vai dar. E aí, eu fui aprendendo. Né? Hoje dói, obviamente, não é um momento legal, mas a gente tem que entender que às vezes é um momento da vida, exatamente. É o que serve naquele momento. Às vezes as pessoas precisam desse rompimento para ter uma virada de chave. Exatamente. Pra, enfim, se encontrar muitas vezes, exatamente. Né? Aquela porta que se fecha para outras tantas se abrirem, né? Mas como empreendedor, assim, é o momento de contratar, é o momento mais feliz que tu tá dando a oportunidade para uma pessoa e dizendo, vem, sabe, aqui é legal, chega com todo o gás. E tem esse outro lado. Então, ali foi que eu vi, assim, olha, esse jogo é um pouquinho diferente. Não é como ser ali atendimento onde eu só tava lidando com o cliente que tem suas dificuldades, mas ali eu tava com o jogo na mão, né? Eu tava dando as cartas do jogo e isso muda um pouco e dá uma assustada no início. Mas depois a gente vai aprendendo como é que se faz e fluindo de uma maneira mais fácil. Com certeza. E onde tu busca, né? A gente sabe que pra gente, enfim, a gente poder trabalhar com os nossos liderados, a gente poder, enfim, ainda mais tu agora à frente, né, da Rap como nome, né, à frente do negócio, vai estar dando palestra, enfim, sendo convidada para vários bate-papos. Sim. Como que tu aumenta o teu repertório, assim, onde tu busca inspiração, o que tu gosta de ler, se tu gosta, enfim. Então, eu busco mais, assim, principalmente em séries, não séries de ficção, sim. Mas, por exemplo, esse documentário que eu falei sobre o José Mourinho, tem de várias lideranças, assim, são documentários que realmente me inspiram, que tem disponíveis, né, tanto no Netflix quanto no YouTube, de olhar os TEDx, assim, de lideranças que são inspiradoras. Então, eu sou muito visual. Sou muito mais auditivo e visual do que da leitura. E o meu namorido, ele lê muito. Sim. E então, eu pego muito isso da leitura dele. Também leio, mas com um fluxo mais devagar, assim, do que ele. Ele lê muito rápido e a gente troca muito. Mas, principalmente, eu tenho a sorte de estar numa família de empreendedores. Sim. E isso faz muita diferença. A minha mãe é uma pessoa que lê muito. O meu padrasto, ele tem um repertório muito grande. O meu irmão é empreendedor, né? Eu tenho tios que trabalham junto comigo. Então, a gente debate. Sim, todo mundo acaba falando de negócio o tempo inteiro. Todo mundo acaba falando disso, entendeu? Então, isso vai trazendo um repertório. E aí, a gente vai debatendo. Obviamente, eu gosto muito de participar de palestras. Eu acho que esse é esse modelo, assim, palestras, documentários e vídeos, eu sou visual, eu gosto de ver e depois anotar. Então, é o que funciona melhor pra mim. Acho
maravilhoso quem lê livros e tem... Devora livros. Devora livros. Mas eu não desenvolvi esse hábito e tô melhorando, então... Mas eu acho que também tem que ser o que faz bem e faz sentido pra ti. Porque Exatamente. muitas vezes as pessoas... Claro, a maioria das pessoas que leem, né, Sim. gostam de ler. Mas também ler por obrigação é muito ruim, porque tu acaba nem absorvendo aquilo ali direito, né? Sim. E aí, então, eu descobri dessa maneira, assim, que eu gosto de participar de palestras, de ir atrás, de conhecer essas histórias e ver visualmente essas palestras. Eu acabo puxando um pouquinho de cada uma ali e juntando algo pra mim. Demais. Dessa, tu é muito nova, né? Claro, tu começou super cedo. E acho que, enfim, já é um sucesso, mas tem um futuro ainda mais promissor pela frente. Como tu te enxerga, né, daqui pra frente, assim? O que tu imagina que são teus próximos passos? E o que a Andressa sonha pra vida dela, assim? Então, eu acredito que hoje a Happy, ela já trabalha com 35 grandes empresas, clientes como Lojas Renner, Burger King, Amanco, ArcelorMittal. Então, são várias marcas muito legais. Mas existem muitas outras que também são muito legais. Então, eu acredito que o modelo de negócio que a Happy tem é um modelo que eu quero escalar. Eu gostaria de ter mais gente trabalhando, atender outras empresas, e eu acho lindo o que a gente faz. Porque quando o endomarketing, obviamente, a gente está trabalhando a favor da estratégia da empresa. Então, a gente está ali para comunicar a estratégia da empresa, seja ela para fechar uma fábrica, seja ela para ter um ambiente legal de trabalho. Mas eu acho que o mercado de trabalho está mudando muito, no sentido de se preocupar com o trabalhador de uma maneira que não se preocupava há 3 anos atrás, né? A pandemia nos trouxe isso e nos trouxe um legado muito importante de abrir as fronteiras e de que as empresas realmente têm que entender o talento e o que aquele talento quer de fato. Ele quer benefícios, ele quer remuneração, ele quer flexibilidade, e a Happy auxilia nisso. Então eu acredito que isso ainda tem que chegar em outras empresas. A gente tem muito trabalho para evoluir, muita cultura para se falar, né? Muito marca empregadora para se trabalhar. Então, eu quero, né? E vou trabalhar para isso, para que a Happy cresça como negócio. Mas eu não vou sair de Porto Alegre. E isso é uma coisa que eu tenho bem claro, assim, para mim. Eu quero viajar, eu quero explorar esse mundo, né? Eu já tô aqui planejando ir para um próximo evento que vai ter em Amsterdã no final do ano. A gente tem um cliente que também é de lá, então já visitar a sede deles. Mas Porto Alegre me tem. Eu sou gaúcha de carteirinha, né? Então pode ser que a gente expanda para outras cidades, mas a sede da Happy vai continuar sendo em Porto Alegre. Mas eu acredito que tem muita coisa pra gente explorar. Muito trabalho legal. E é um segmento que tá crescendo. Muito. Assim, cada ano surge um tema diferente. Então, inicialmente a gente olhou muito pra ESG. Antes era compliance, né? A palavra da moda era compliance. Depois foi ESG. Ano passado se olhou muito pra diversidade. Diversidade ainda tem um caminho longo pra gente percorrer e estudar sobre isso. Mas cada vez a gente vê temas mais importantes surgindo dentro das empresas, né? Bem-estar, uma saúde... O olhar pro funcionário, pro colaborador nunca teve tão em alta, né? Exatamente, uma saúde integrada, entender mental. Exatamente, que o mental influencia se ele não tá, né, com o mental em dia ali... Sim. Programas de psicologia, de psiquiatria que acabam integrando com a empresa. Então, tudo isso são movimentos que tendem a crescer e que a gente vê um movimento, ainda tem uma lacuna de mercado. E a partir do momento em que a gente tem 2 funcionários dentro de uma empresa, a gente já tem complexidades de comunicação. A gente já tem que entender, a liderança já tem que se posicionar de uma maneira diferente, a gente tem que pensar qual é o estilo de líder, como é que o líder vai comunicar, como é que ele vai repassar a estratégia. E tudo isso são pontos que a gente conecta. Então, eu realmente olho assim e vejo esse futuro pra frente pela Happy e me vejo fazendo essas conexões, né? O mundo corporativo, assim, quando eu vou pro mundo corporativo e vejo todo esse impacto que a gente consegue causar e essas marcas, o olho brilha e eu falo... Assim como tá brilhando agora. Exatamente, o olho brilha e eu falo, tá,
É isso, que demais, sabe? Que demais. Realmente é um trabalho incrível que vocês fazem. Dê, você tem uma última pergunta. Eu perguntei pra Ju e vou perguntar pra ti também. Se tu pudesse convidar alguém pra jantar, enfim, uma pessoa que te inspira muito. Como a gente tá no mês da mulher, eu te pediria pra, enfim, né, falar uma mulher que te inspira muito, qualquer mulher que seja. Que tu pudesse jantar, conversar, ter uma troca, né? Como se fosse aí uma mentora. Quem que tu convidaria? Olha, é difícil, bem difícil, tá? Eu diria, a primeira que passa, obviamente, na minha cabeça é a minha mãe. Sim. Né? Esse nem precisa de convite. Não precisa de convite, porque eu janto com ela quase todos os dias, né? Eu fico na casa. Mas, assim, uma que me inspirou muito foi daquele livro que tu me deu. A Sandy, né? Uhum. Eu esqueci o sobrenome dela agora. Ela é a diretora do Facebook. Exatamente. Aquele livro é maravilhoso. Aquele livro é maravilhoso. E eu sentaria com ela e faria uma conversa muito profunda, assim, no sentido de que ela trouxe muito a questão de que a mulher, principalmente a mulher na liderança, a gente tende a ser delicada. As pessoas esperam que a gente seja delicada, as pessoas esperam. Dócil. Exatamente. E quando a gente tá numa posição de liderança, a gente não tem decisões que a gente tem que ser séria, tem decisões que são mais firmes e que as pessoas acabam colocando uma expectativa na mulher que não coloca na expectativa no homem. Exatamente. A mulher tem que dar conta da casa, então se ela é uma boa profissional, ela não é uma boa dona de casa, ela não cuida bem dos filhos, e ela traz muito esse paradigma de dizer assim, não é bem assim. Exatamente. Sabe? Dá pra fazer tudo isso, dá pra ser uma diretora do Facebook, do Google e tá com... Até porque a mulher, ela sabe ser multifuncional, multitarefa. Ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí, quando eu li, assim, deu aquele calorzinho de, assim, tá tudo bem. Nem sempre vai conseguir equilibrar tudo. Exatamente. Às vezes as pessoas vão achar que tu é arrogante. Né, Mas é a expectativa do outro, né? Tu até tava falando isso com a Gabi antes. E também a gente nunca vai agradar a todos. E nem tem que agradar a todos. Acho que isso é uma coisa que eu, pelo menos, venho aprendendo. E é muito bom, é libertador quando a gente entende isso e aceita. Então, eu achei exatamente... Eu faria essa conversa com ela, porque eu achei muito libertador, assim, de entender... por exemplo, que quando um homem vai para uma negociação com uma mulher, eles esperam que a gente tenha uma posição menos agressiva. As mulheres, elas não vão para frente e pedem um salário maior. Né? Elas não negociam o seu passe como deveriam negociar. Porque há uma expectativa de que a gente seja mais dócil, mais amigável. Também, né? Exatamente. E esse livro ali, ela traz muito dizendo que não, sabe? E ela conta um pouco de toda a trajetória, Isso. Ela traz os casos que ela passou, né? Exatamente. Ela mostra exatamente nos momentos. E eu vou falar muito que quando a liderança quando tem uma mulher na liderança, a mulher olha de um lado diferente, né? Ela se deu conta no início ali que no Facebook não tinha lugar pra grávida estacionar perto. Um dos primeiros casos que ela conta. E aí ela se dá conta que não tinha, não é porque as pessoas não pensam, era porque não tinha nenhuma mulher que esteve grávida e pensou nisso e trouxe essa necessidade. Que precisou correr pra chegar na reunião. Exatamente. E aí as mulheres estando nesses cargos, elas conseguem olhar e uma puxa a outra. Ela fala muito ali sobre uma puxar a outra. Então eu faria uma super conversa com ela. Me convida também. Bem gostosa. Dessa, amei. Conhecer um pouco da Andressa Brum à frente da Rap hoje. Andressa CEO. Parabéns, tu já é um sucesso. Obrigada. Uma pessoa que inspira muitas outras mulheres. E obrigada por ter aceito o convite. Conta sempre comigo, com a Agi. E que a gente possa ter deixado uma mensagem super legal e inspiradora para todos vocês. Muito obrigada. Deixa eu só complementar, assim, só para terminar. Tu é uma pessoa que me inspira muito. A gente já trabalhou juntas em alguns momentos e sempre foi uma inspiração para mim. É uma pessoa que eu olho, assim, pela delicadeza, pela maneira que tu trata, mas por ser firme e acreditar nos teus valores e
nos teus propósitos com firmeza. Isso sempre me inspirou muito. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, Lindana. A gente que agradece. Obrigada a todos, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e até a próxima.